Tá bien. Então, vamos apresentar aqui a professora Tassionara Ramos. Ela é doutora em Bioquímica, licenciada em Biologia, doutora summa cum laude pela Universidade de Salamanca, Espanha, programa doutoral Alimentos e Saúde Humana, do Departamento de Química e Bromatologia da Faculdade de Ciências Químicas da Universidade de Salamanca. Mestre em Saúde Pública e Gestão em Saúde, ex-residente do Programa de Treinamento em Saúde Pública Internacional da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington, D.C., Estados Unidos. Atuou como diretora nacional interina da Direção Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde Pública e Previdência Social do Paraguai. Realiza consultorias nacionais e internacionais para a Organização Pan-Americana da Saúde, Banco Mundial e outros. Atualmente leciona e pesquisa na Cátedra de Microbiologia e na Cátedra de Epidemiologia e Ecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Assunção. É pesquisadora classificada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de Assunção, Paraguai, nível 2. Avaliadora das bolsas Carlos Antônio Lopes. De antemão, já agradeço a participação da professora e passo a palavra. Buenas tardes a todos. Realmente un placer para mí compartir con vos esta palestra, esta mesa redonda. Agradezco siempre al profesor Ricardo De Boni, que nunca esquece de mí, que siempre me tiene presente para este tipo de eventos. Bueno, y como el tema que nos une hoy es sobre la inteligencia artificial y salud, voy a dar inicio a mi charla. También les agradezco bastante a todos ustedes por la participación que tienen. No sé, creo que no se está compartiendo la pantalla. Ah. Professor, estávamos vendo sua apresentação. Acá está. Les pediría por favor que me digan si están viendo. Sim, estamos vendo. Ok. Bueno, el título de mi palestra es El impacto de la inteligencia artificial en salud. Y yo en otra presentación, cuando hablamos de COVID hace 2 años ya, ¿verdad? Había empezado mi disertación y les pido disculpas para los que ya vieron esta diapositiva, acerca de una maldición china que dice que hay 3 maldiciones. Voy a empezar por la tercera. La tercera dice que ojalá se cumplan todos tus deseos. La segunda maldición china dice que sea gente importante la que conozca bien acerca de tu nombre. Y la tercera, la primera maldición china dice ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y realmente creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes en todos los sentidos, porque creo que este tema de la inteligencia artificial está irrumpiendo en nuestro siglo y las transformaciones que trae este uso de la inteligencia artificial, podríamos comparar quizás con lo que sucedió en Inglaterra con la revolución industrial, ¿verdad? Yo creo que nuestro estilo de vida, todo está teniendo un cambio de paradigma a través de esta irrupción violenta, ¿verdad? Porque creo que de la noche a la mañana estamos viviendo un montón de cambios. Básicamente, no voy a dar definiciones porque yo no soy estadística, yo no soy informática, ¿verdad? Soy apenas una pesquisadora. Lo que sí podemos decir es que la inteligencia artificial podríamos dividir o agrupar en dos tipos, digamos, ¿verdad? Por un lado, la inteligencia artificial o machine learning, ¿verdad? Que es quizás la que nosotros usamos sin querer y sin saber todos los días, ¿verdad? Cuando ponemos en Google y buscamos sistemáticamente un dato, ¿verdad? Esto va haciendo, ¿verdad? Que la máquina genere algoritmos, ¿verdad? Entonces, durante que automáticamente ya la máquina nos va mandando los temas, ¿verdad? De acuerdo a la búsqueda que nosotros estamos haciendo. Eso sucede cuando estamos viendo video, eso sucede cuando buscamos noticias, eso sucede cuando estamos investigando acerca de un tema,
Eso buscamos, eso sucede cuando estamos interesados en compras online de algún libro, de algún cosmético, ¿verdad? Y el otro grupo, el otro tipo es aquel que tiene que ver con la Big Data o los grandes datos, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros pensemos que esto es algo nuevo, ¿verdad? Realmente yo la pasada estaba asistiendo a justamente a una conferencia que es con respecto al tema del laboratorio. Como ustedes escucharon, yo soy de grado bioquímica y en realidad en el laboratorio de análisis, ¿verdad? Hace tiempo que ya se viene utilizando a lo mejor no como hoy le conocemos, pero sí el uso de tecnología. La automatización en el laboratorio ya hace tiempo que comenzó. Pero básicamente sus usos se remontan al año 1950 y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un instituto sumamente prestigioso, ¿verdad? Ya en la década de los años 64-66, empezó a utilizar una aplicación que se llama ELISA para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Y a partir de ahí empieza a surgir el lenguaje de informática médica, medicina informática, procesamiento electrónico de datos médicos, datos informáticos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ahora esté muy de moda, ya hace más de 50, 70 años que en realidad se está usando este tipo de tecnología, ¿verdad? Básicamente, existe como con respecto a la inteligencia artificial, ¿verdad? Básicamente se basa en su uso en la medicina en tres grupos, podríamos catalogar, ¿verdad? La primera es el tema de las soluciones algorítmicas, la segunda es el tema de tratamiento de imágenes, donde estudios demuestran que el 5 y 10% del uso de la tecnología de la inteligencia artificial hace que sea más preciso que el médico y las herramientas de apoyo a la práctica médica, ¿verdad? Bueno, acá vamos a hablar de uso y realmente acá no podemos decir esto exclusivamente se basa en algoritmos, esto exclusivamente se basa en imagen, porque en realidad en estos usos se mezcla un poco de todo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el uso de la inteligencia artificial en la detección y el diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Realmente yo estoy muy impresionada, aunque Paraguay es un país chico, ¿verdad? Eh, CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, justamente hace unos años, hace 3, 4 años, financió un proyecto de uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico de una enfermedad ocular, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué hicieron estos informáticos, los que manejan este tema de la inteligencia artificial? Crearon una base de datos con todas las imágenes posibles de daño ocular que podía ocasionar esa patología, ¿verdad? Y entonces automáticamente al meter, ¿verdad? La foto, el escáner de la imagen del ojo del paciente, ¿verdad? Automáticamente ya la máquina, ¿verdad? Por probabilidad, porque esto se basa en probabilidad, sacaba cuál podría ser el diagnóstico de eso. Así que en Paraguay ya hay resultados de proyectos en salud con respecto a medicina, al uso de la inteligencia artificial en medicina. El segundo punto que tiene un uso bastante es el tema de telemedicina, ¿verdad? Y yo creo que realmente la prueba de fuego con el uso de la telemedicina en el diagnóstico de muchas enfermedades fue con respecto a la pandemia, durante la pandemia del COVID, ¿verdad? Eso obligó, ¿verdad? A que muchos, ustedes saben que cuando entramos en cuarentena, prácticamente se evitaba el mínimo contacto social, ¿verdad? Y eso se extendió también a la asistencia médica, ¿verdad? Entonces, la telemedicina, ¿verdad? Empezó a usarse con mayor frecuencia. Yo me acuerdo, como escucharon ahí en mi currículum, ya hablo como esas abuelitas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estuve haciendo esta residencia en Salud Pública Internacional en Washington en el 2002. Visitamos el sistema de salud de Canadá. Nos fuimos a Quebec, nos fuimos a Montreal, nos fuimos y ya ahí en ese entonces, le estoy hablando de 2002, ¿verdad? Ellos estaban usando la telemedicina, ¿verdad? Había un enfermero
que atendía el teléfono y la gente llamaba y él hacía consultas vía telefónica, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Canadá fue uno de los países pioneros en este tema, ¿verdad? Porque es un país muy grande y es un país con una densidad poblacional muy heterogénea, ¿verdad? Hay lugares y lugares que están vacíos, que no hay población. Entonces la gente tiene dificultades para el acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Entonces hay enfermedades, por supuesto, acá no son enfermedades graves, no son enfermedades complejas, ¿verdad? Que son diagnosticadas y tratadas a través de la telemedicina. El otro punto, ¿verdad? Que se está usando bastante y ya desde hace tiempo fue una evolución de larga data, es el tema de la tecnología de la información y comunicación y son el tema de las historias clínicas, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Realmente yo creo que este es un uso que va a agilizar, no solamente que agiliza bastante el tema del diagnóstico y el tema del archivo, sino también brinda la posibilidad de hacer estudios. Y acá sí se junta un poquito con el tema del Big Data, ¿verdad? Porque se pueden tener grandes volúmenes de datos almacenados y hacer estudios muy interesantes. Ahora, a pesar de que parece que esto es muy fácil, las historias clínicas, en la práctica esto no es así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en esto yo creo que Paraguay está un poco desfasado, ¿verdad? Todavía estamos acostumbrados al papel, la calidad de los datos no es buena, ¿verdad? Y muchas veces hay un desorden en el archivo o en el cuidado de los expedientes clínicos que hace que esta tecnología de la información y comunicación no se pueda aplicar como uno desearía, ¿verdad? Yo estuve un tiempo en el registro del cáncer, estuve hasta el año pasado, estuve 2 años casi, ¿verdad? Ahí, y justamente Paraguay es un país que tiene problemas en su vigilancia porque no tiene datos de incidencia. Entonces, para hacer una vigilancia adecuada se necesitan datos de incidencia, no de prevalencia. Pero nosotros sabemos que hablamos de prevalencia cuando son todos los casos, incidencia, casos nuevos. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿O qué están haciendo mis compañeros de oficina, verdad? Había que cargar manualmente cada historia clínica de pacientes con cáncer que están siendo diagnosticados en los servicios de salud. Y ustedes no se imaginan lo que eso significaba para ellos, ¿verdad? A la hora de hacer el análisis, eso ya es relativamente fácil, ¿verdad? Inclusive hay un software que provee, que se llama CanRec, ¿verdad? Que provee el instituto, hay un grupo internacional que depende de la OMS, que provee este software, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica era ir a ver el archivo del hospital, dónde está, ver que los datos no estén duplicados, ¿verdad? Porque ¿cuál es el problema muchas veces? Que el paciente se trata en distintos lugares o empieza su tratamiento en un hospital, sigue en otro, termina en otro, abandona, etcétera, etcétera. Entonces, la duplicación de la información, ¿verdad? Entonces, fíjense a lo que parece tan sencillo, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de aplicar puede tener muchas dificultades. Y justamente una debilidad que vamos a ver, un desafío, es que para que la inteligencia artificial y la Big Data se utilicen, los datos deben ser de muy buena calidad. Bueno, el otro uso es que el tratamiento de las enfermedades va a ser cada vez más personalizado, ¿verdad? Y un ejemplo, no sé si no es una enfermedad, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que ya hace 22, 23 años, cuando yo estaba haciendo la maestría en España, ya hablaba el profesor, ¿verdad? De que se van a tener hijos a la carta, ¿verdad? Y realmente esto es así, ¿verdad? Hoy día, con todos los tratamientos de fertilidad que existen, ¿verdad? Los padres o la madre o las madres y los padres, ¿verdad? Ya deciden cuál es el tipo de hijo que quisieran tener, ¿verdad? Eligen el sexo, eligen el color de ojo, eligen el color de piel, el tipo de cabello, el perfil del donante, ¿verdad? Entonces, realmente no solamente las enfermedades se volvieron personalizadas, sino también todo lo que implica el tema de la maternidad.
El otro uso que ya tiene que ver con la parte que ya les comenté con respecto a la telemedicina es el uso en imágenes médicas, la eficiencia de los ensayos clínicos y también eso lleva a un desarrollo acelerado de fármacos. ¿Verdad? Y sobre todo, y esto tiene que ver con Big Data, el tema de la epidemiología, su uso en la epidemiología, la predicción de epidemias y la proyección de casos. Y yo creo que durante la epidemia del COVID esto saltó y se notó mucho el uso que se le dieron a esto, ¿verdad? Y cómo se fue aplicando en los distintos países en los sistemas de vigilancia. Son unos datos que salieron con respecto a las investigaciones que se hicieron durante la pandemia del COVID. Y fíjense que acá dice el campo de investigación y acá ponen los investigadores. Entonces, fíjense, los investigadores que están relacionados con las ciencias de la salud y medicina, 13.591, ciencias biológicas, ciencias químicas, y ya le sigue ingenieros informáticos y relacionados a ciencias de la comunicación y ciencias matemáticas. Es decir, que de entre las 6 primeras campos de la investigación, 3 estuvieron ocupados con temas relacionados a matemática, informática, estadística. Y nunca en la historia de la investigación creo que se unieron tantos campos del saber para intentar resolver un problema como fue durante la pandemia del COVID. Acá también, esto también es de la pandemia del COVID, ¿verdad? Fíjense cómo se crearon los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Porque un biólogo, un médico, no necesariamente sabe todo con respecto a lo que es informático y viceversa, ¿verdad? Entonces, fíjense, ciencias matemáticas, ciencias físicas, ciencias químicas, ¿verdad? Y acá tenemos otra vez, ¿verdad? Química, matemáticas, etcétera, y cómo se fueron medicina y ciencias de la salud, ¿verdad? Con qué se unieron? Ingeniería, información, veterinaria, ciencias biológicas, ciencias del ambiente, matemáticas, ¿verdad? Y entonces ahí están los famosos algoritmos y las famosas proyecciones que se hacían, proyecciones de mortalidad, proyecciones de cuánto tiempo va a durar la epidemia, etcétera, etcétera. Lo otro que también me parece muy interesante con respecto al uso de la inteligencia artificial y la Big Data es con respecto a la vigilancia epidemiológica. Ustedes saben que en la vigilancia epidemiológica se crean lo que se llaman las salas de situación para ir haciendo un monitoreo en tiempo real. Y creo que realmente por primera vez en la historia ese monitoreo es realmente, valga la redundancia, en tiempo real. ¿Por qué? Porque ya hay instrumentos que permiten que a medida que uno va cargando los datos, ya va haciendo, va sacando en las categorías de edad, cómo se distribuye en un lugar, cuáles son las zonas más afectadas, cómo se distribuye en el tiempo, cuántos muertos hay, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, realmente creo que todos los ministerios de salud, ¿verdad? Cuentan con una página en Internet donde realmente están siendo colocados los datos. Piensen nomás que hasta hace nada, 20 años, 15 años atrás, ¿verdad? ¿Cómo se hacía esta vigilancia epidemiológica? Los datos del interior del país, ¿verdad? De las regiones se mandaban vía fax, vía telefónica, ¿verdad? Se hacía la estadística con paquetes en la computadora, ¿verdad? No había computadora, ¿verdad? Entonces, no había internet donde eso se colocaba, solamente tenía acceso la gente del ministerio, solamente tenía acceso a determinado tipo de profesionales, ¿verdad? Sin embargo, todo eso se fue rompiendo con eh, este tipo de instrumentos que está saliendo, ¿verdad? Vamos a llegar. Entonces, los beneficiarios directos son los médicos, también los pacientes, los investigadores y yo también creo la ciudadanía toda, ¿verdad? Hay una cuestión muy interesante. En salud pública siempre hablamos de que la relación médico-paciente es una relación muy asimétrica. ¿Por qué? Porque generalmente antes, ¿verdad? Cuando una persona consultaba,
y el médico le decía, tu tratamiento tiene que ser sobre esto, 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 el paciente nunca objetaba, nunca cuestionaba, nunca decía por qué, para qué, cómo, ¿verdad? Sin embargo, esa simetría se rompió. ¿Y se rompió por qué? ¿O se rompe por qué? Porque el paciente hoy día tiene acceso a mucha información y muchas veces sabe más que el médico. Entonces, con este tema de vigilancia epidemiológica que se cuelgan los ministerios, ¿verdad? La ciudadanía, ¿verdad? Tiene acceso a mucha información. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque se fomenta la transparencia, ¿verdad? Con respecto a la investigación, acá tendríamos que quedarnos a hablar, no sé, un mes o menos, ¿verdad? Porque realmente ni hablar de todo lo que se está discutiendo acerca de el uso de la inteligencia artificial para la redacción de artículos científicos, lo que se está discutiendo acerca de quién es el autor en caso de que uno utilice la inteligencia artificial para redactar algún documento, cómo se cita eso, quiénes prohíben, en qué casos usar, en qué casos no usar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como ya les comenté, ¿verdad? Con respecto al paciente, a la atención al paciente, les comentaba es sobre todo el tema de la información. El paciente es una persona cada vez más informada, esta simetría se rompe y también lo que se ve es que con la utilización de estas herramientas se reducen los costos y errores. Errores de medicación, asistencia de salud virtual personalizada, prevención de fraudes y apoyo a trabajos clínicos y administrativos más eficientes. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que conlleva hoy día el uso de la inteligencia artificial en salud? ¿Verdad? Muchos sistemas de inteligencia artificial afectan desproporcionadamente a grupos que ya están en desventaja por factores como la raza, género y antecedentes socioeconómicos. Es decir, que con la inteligencia artificial se estarían profundizando las inequidades en salud. ¿Verdad? Eso por un lado. Por otro lado, es el tema del manejo de la información. Ustedes saben que por una cuestión ética, eh, los datos de los pacientes, los datos deben ser confidenciales, deben ser anónimos, ¿verdad? Y eso por un lado. Y ahí existen enfermedades donde realmente se es muy vulnerable a que se cumplan estos principios éticos, como pueden ser enfermedades como el VIH, por ejemplo, tuberculosis, que son enfermedades donde existe mucha estigmatización social, ¿verdad? Entonces, se deben incorporar prácticas, ¿verdad? Que garanticen la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información del sistema. Entonces, fíjense que hay un conflicto, por así decir, entre, por un lado, cada vez más se habla, se discute de que todo tiene que ser abierto, el open access, ¿verdad? Ustedes saben que cada vez más se cuelgan bases de datos, ¿verdad? De investigaciones que ya se hicieron. Cuando uno manda un artículo a publicar, ¿verdad? Muchas veces anexa la tabla, la base de datos con la cual hizo la investigación. Y por otro lado está el tema de que más que nunca nosotros tenemos que cuidar y preservar de qué manera estos datos deben ser abiertos o pueden ser abiertos, pero sin poner en riesgo los datos con respecto al paciente, ¿verdad? Entonces realmente es ahí un límite, un hilo muy fino en el cual nos estamos moviendo. Bueno, hablamos también, otro riesgo es el tema de que no porque sean numerosos los datos significa que sean de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la información es inconsistente, ¿verdad? Yo les comentaba recién este tema de las historias clínicas acá en Paraguay, ¿verdad? Y así muchas otras, ¿verdad? Entonces realmente no es que porque yo tenga muchos datos significa que ya puedo aplicar Big Data o ya puedo estar aplicando una inteligencia artificial. No, la calidad de los datos es muy importante. Y el otro riesgo es la influencia de los falsos positivos, los errores y la precisión. Ahora, hay otro riesgo que es el sesgo de automatización. ¿Y en qué consiste ese sesgo? ¿Verdad? Consiste en que los médicos sencillamente o el personal de salud, ¿verdad?
sencillamente aceptan sin cuestionar los consejos de las máquinas en lugar de mantener la vigilancia o validar esos consejos, ¿verdad? Realmente yo creo que en el laboratorio, que es un poco lo que más conozco, ¿verdad? Siempre, por más que la máquina haya ya máquinas que automaticen el tema de los antibiogramas, por ejemplo, termina siendo el bacteriólogo, el microbiólogo, quien decide qué informa y qué no informa al médico para de esa manera estar cuidando el uso racional del medicamento. O sea que siempre el profesional está por encima de la máquina, por más que la máquina sea lo último y lo último, ¿verdad? Otra cosa es el tema de que muchas veces la inteligencia artificial no puede explicar el proceso de la toma de decisiones de una manera comprensible, ¿verdad? No es que porque saca un resultado que nosotros ya tenemos que confiar 100% en la máquina. Y si nosotros queremos saber cómo se llegó a eso, muchas veces no podemos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el tema de la inteligencia artificial en salud? Yo creo que acá hay desafíos que son transversales a todos los ámbitos, ¿verdad? En primer lugar, es la regulación o la legislación, ¿verdad? Y acá tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, de que toda la legislación de Occidente se basa en el derecho romano. Los abogados saben muy bien que lo que se da los primeros años de en cualquier carrera de derecho de todo Occidente es el derecho romano, en la historia de Roma, ¿verdad? Porque uno de los grandes legados que hizo Roma al mundo occidental fue justamente su legislación. Ahora, en un tema como inteligencia artificial, como el uso de los datos, el Big Data, etcétera, etcétera, no hay un antecedente de legislación. Entonces yo creo que todavía acá mucho se va a andar, ¿verdad? Y va a haber todavía mucho de ensayo-error, ¿verdad? Porque estamos entrando en un campo nuevo y se está legislando sobre un tema en el cual prácticamente no existe ningún tipo de antecedente. El otro gran desafío es con respecto a la ética y ética en todos los sentidos, ¿verdad? Como ya les decía, el tema de la ética del profesional, la ética del paciente y la ética en la investigación. Salieron unas directrices de la Comunidad Europea acerca de cuáles son los tres componentes que tiene que tener una inteligencia artificial para que sean fiables, ¿verdad? Y estos tres componentes son que en primer lugar debe ser conforme a la ley, que debe respetar los principios éticos y por último que debe ser sólida. Y en base a eso salieron los requisitos, los criterios, los requisitos esenciales. Primero, intervención y supervisión humana. Es decir, no es que porque nos haga la máquina, ¿verdad? Es que ya nosotros vamos a dormir, cruzarnos de brazos y descansar. No, siempre está la cabeza, ¿verdad? Del profesional. Segundo, la solidez y seguridad técnica. La tercera que ya comentamos es la privacidad y gestión de datos. La cuarta es la transparencia. La quinta es la diversidad, no discriminación y equidad. El sexto es el bienestar social y medioambiental y el séptimo es la rendición de cuentas, ¿verdad? Bueno, yo antes de terminar quiero decir, ¿verdad? Con respecto a la Big Data, ¿verdad? De que realmente los que tienen que hacer tesis de investigación, yo estoy trabajando mucho con datos secundarios. No sé si Big Data llamar porque no creo que lleguemos a tanto. Pero realmente yo creo que uno de los giros que está teniendo el tema de la investigación es que en vez de estar generando nuevos datos que nos resultan muy costosos y que a lo mejor nos llevan mucho más tiempo, ¿verdad? Es importante empezar a buscar los datos que ya están disponibles en Internet, ¿verdad? Yo hace dos años más o menos entré y empecé un curso del BIT. Infelizmente no pude terminar, que era justamente el BIT hizo un curso de cómo aprovechar los datos que ellos tienen en su base de datos. Ustedes saben que estas agencias de cooperación tienen grandes bases de datos, ¿verdad? El Banco Mundial, el BID, ¿verdad? Datos económicos, datos de toda índole, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a usar ese tipo de datos porque yo creo que todavía no se analizó todo lo que se pudiera analizar de ellos
y son mucho más interesantes. ¿Por qué? Primero, porque generalmente son recogidos por una institución muy sólida. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. Ustedes en Brasil tienen otro nombre. Segundo, por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro Instituto Nacional de Estadística. Yo el año pasado escribí un artículo que era automedicación durante la pandemia del COVID-19 y fueron datos con la encuesta permanente de hogares, ¿verdad? La encuesta permanente de hogares es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística desde el año 97. O sea, desde el año 97 están esos datos disponibles en Internet, en la página web, ¿verdad? Y es un cuestionario que tiene 55 páginas. Y entonces tiene datos de la vivienda, tiene datos de TICs, tiene datos de pobreza, tiene datos de salud, ¿verdad? Bueno, y cuando yo vi esa encuesta, ¿verdad? Está en la base de datos disponible, está el diccionario de datos, ¿verdad? Y entonces yo bajé los datos y filtré, ¿verdad? Filtré básicamente, automedicación porque había una pregunta, si tienes seguro médico, quién es el titular, si tuvo alguna enfermedad grave y cita, ¿verdad? Y una de las enfermedades era el COVID, hice con respecto al 2020-2021, ¿verdad? Y ahí preguntaba si consultó y si no consultó, ¿qué hizo? ¿Verdad? Y entonces había una respuesta que era automedicación, entonces filtré, ¿verdad? Salieron en 2 años, salieron, no sé cuántas encuestas, ¿verdad? Cuántos datos, ¿verdad? Y bueno, y los resultados fueron bastante consistentes porque ahí salía, por ejemplo, que se automedicaron con neumonía, pero no con COVID, que todos los que se automedicaron, ninguno tenía seguro médico, que el 11% recibió solamente, ¿verdad? De la población encuestada recibió antibióticos, recibió algún tipo de medicación y que no tuvo necesidad de internación. Y entonces eso es muy interesante, ¿por qué? Porque significa que el cuadro no fue tampoco muy grave, ¿verdad? Bueno, después de eso empecé a analizar, por ejemplo, el uso de la medicina natural tradicional, ¿verdad? Estoy en eso, ¿verdad? Las pasadas estuve mironeando el tema de cruzar los datos de diarrea con acceso a agua potable, saneamiento y basura, ¿verdad? Y baño, por ejemplo, me di cuenta que no es un dato que sirva mucho porque prácticamente el 100% de las casas ya tienen baño, ¿verdad? Entonces, pero sí el tema de agua y sobre todo el tema de recolección de basura. Entonces, ustedes que tienen que hacer las tesis, sus tesis, ¿verdad? Acá no se trata de estar inventando la rueda, sino de hacer un uso inteligente, ¿verdad? De los datos que ya están disponibles en Internet. Bueno, y como les decía, nada va a suplantar la cabeza humana. Y esto me resultó muy gracioso, ¿verdad? Uno de los memes que circula por las redes, ¿verdad? Que decía Descartes, viendo cómo hay gente que no piensa, pero sí existe, ¿verdad? Entonces, a pesar de que haya gente que no piensa, la gente que piensa sigue siendo útil para poder tener discriminar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve con el uso de esta tecnología. Y bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Obrigada, professora Passionária, pela sua explicação sobre o assunto da IA na medicina, né, na área da saúde. Professor Ronaldo, já voltou? Não estamos ouvindo. Vamos ver se os próximos professores estão por aí? Bem, a gente tinha preparado aqui uma introdução para a nossa mesa redonda, e aí, como o professor Ronaldo está com a dificuldade de áudio, eu vou passar para vocês essa nossa introdução agora, tá? A inteligência artificial, IA, como aplicação na produção de textos complexos e não complexos, como petições jurídicas, romances, fazendo músicas, desenhando, produzindo imagens de elementos reais e também falsos, se mostra uma nova perspectiva nas diversas áreas. Depois que o Deep Blue, produzido pela IBM, venceu o então campeão de xadrez,
o russo Garry Kasparov, o termo IA, inteligência artificial, passou de mera ficção científica para fazer parte do nosso cotidiano dito realidade. O conceito de IA vem sendo estudado desde 1920 e está se popularizando nos últimos anos do atual século. O conceito de IA consiste na capacidade de máquinas físicas, softwares e outros sistemas de aprender a partir da interpretação de dados e realizar tarefas com base nesses dados. O objetivo final da IA seria fazer com que as máquinas resolvessem problemas de forma lógica e racional. Para que isso funcione, a ciência da computação desenvolveu as condições necessárias para a evolução do conceito de IA, utilizando uma base grande de dados para resolver os problemas propostos, abrangendo dois processos: o Machine Learning, aprendizado de máquinas, e o Deep Learning, aprendizado profundo. Esses processos fornecem algoritmos para criar sistemas especializados capazes de fazer previsões ou classificações, tendo como matéria-prima os dados. O aprendizado Machine Learning permite que sistemas sejam capazes de aprender sozinhos. Isso ocorre devido à identificação de padrões adquirida por meio do processamento de dados. O aprendizado Deep Learning, por sua vez, é um processo mais avançado do Machine Learning. A diferença é que avança ainda mais o aprendizado de máquinas, de forma a fazer com que o sistema aprenda padrões mais complexos. São utilizadas redes neurais complexas. Essas redes funcionam de forma semelhante aos neurônios humanos, com a diferença de que são desenvolvidas por algoritmos para serem aplicadas a grandes volumes de dados. E diante desse cenário, nós estamos hoje aqui ouvindo a opinião dos nossos convidados. E agora eu vou passar a palavra para o professor Carlos Vinícius Araújo do Amaral. Ele é graduado em Tecnologia de Processamento de Dados e Matemática. É gerente de Tecnologia e Facilities na CIEM Offshore do Brasil. Passo a palavra agora para o professor Carlos Vinícius. Opa, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tá, então, vamos iniciar, né? Muito já foi a explicação dada à inteligência artificial, né? Foi muito bem implementada aí pro professor Ronaldo e a professora Rosa, né? Então, né, só para relembrando, né, que a inteligência artificial, ela ela tenta simular, né, o raciocínio humano a tomar decisões, a, as competências humanas, né, no raciocínio, a criação, etc. Né? E a inteligência artificial já existe há 50 anos, porém com a rápida evolução da tecnologia, né, não muito tempo atrás, a inteligência artificial ela se tornou muito evoluiu muito, né? Ao ponto de, hoje em dia, até já simular a existência de uma pessoa num vídeo, né? Não vou me ater muito na definição da inteligência artificial, né? Eu vou tentar focar na realidade do mercado onde atuo, né? Eu atuo na parte de tecnologia voltada para afetamento marítimo, né? São embarcações de apoio offshore, né? O mercado de óleo e gás, né? E a tecnologia é mais desenvolvida na parte de exploração, né? Na parte de geofísica, onde existem a coleta de informações em massa na parte de geodésia, onde as exploradoras elas tentam simular, né, pontos de explorações no mercado de óleo. E também associado a vários sensores existentes nas plataformas ou no leito do mar, coleta informações contínuas, onde elas tentam atuar de forma preemptiva, preventiva e evitar algum tipo de acidente. Bom, e tomada de ações antes mesmo que alguém a operação seja feita por um ser humano. Existem ações que são automáticas para poder prevenir algum tipo de acidente mais grave, né? Mas voltando à parte de apoio marítimo, onde se concentra vários tipos de embarcações, é onde o mercado atua.
Já existe, já há 10 anos não se pensava nisso, mas, como disse, com a evolução da tecnologia, né, os navios que hoje apoiam o mercado de óleo, isso também acontece em embarcações que transportam containers, que transportam carros, né? Já existem, já ocorreram também, desculpa, já ocorreram vários testes reais onde a navegação ela foi feita autônoma, apoiada em cima de soluções de inteligência artificiais a bordo. Isso aconteceu na Noruega, aconteceu na Inglaterra, em Amsterdã, onde os navios zarparam de um porto, né, e foi para outro porto totalmente sem a intervenção humana, né? Hoje, nas embarcações, você precisa ter várias tomadas de decisões são humanas, porque você precisa navegar com a embarcação, com o navio, ficar atento aos alarmes, aos radares, às propulsões, geradores existentes a bordo. E com a evolução da inteligência artificial e também dos sistemas a bordo, hoje os navios mais modernos, todos os sistemas são automatizados, porém precisam de intervenção humana para determinar ações a tomar. Esses barcos autônomos inteligentes, vamos dizer assim, eles conseguem navegar com esses sistemas já existentes no mercado, a tomar decisões, a, a, a poder sair de um porto, a chegar até outro porto. Isso também, eles têm também sistemas muito robustos a parte de câmeras, onde ele consegue identificar possíveis obstáculos à frente, sistema de radares aperfeiçoados também, e, claro, vários sistemas de contingência a bordo. Geralmente, todos os navios possuem mais de um gerador. Você pode trabalhar com 2, 3, 4 e usar ter 4 ou até mais geradores a bordo para impulsionar o navio e usar um ou dois só, dependendo da operação. E, além disso, a inteligência artificial também é muito utilizada nessas navegações para também eficiência energética. Então, ela consegue trabalhar, aplicar a energia suficiente para consumo de combustível, que hoje pode ser, já existe isso, a tecnologia de etanol, óleo, navegação, e poder chegar da melhor forma otimizada ao seu destino, tá? Isso até a barcos, a navios já com tripulações já acontece, né? Então, eu mesmo já implementei um sistema desse para aperfeiçoar o uso de combustíveis, né, de propulsão, para ter melhor rendimento, economia e, claro, menor emissão de monóxido de carbono, né, na atmosfera. Ah, Basicamente, para poder chegar a um sistema desse autônomo, eu preciso ter vários sistemas a bordo, né? Eu tenho que ter um sistema de reconhecimento de embarcações ao redor, a gente chama, o nome do sistema IS. Tem que ter radares aperfeiçoados, um sistema de DP, que é Dynamic Position, né? Um caso para poder sair ou aproximar um porto, ele manter a posição, mesmo que sofra influência de vento, de correnteza, é, uma movimentação do barco, ele manter aquela posição e aproamento, que é a direção do barco. Sistema de AIS, de monitoração de propulsores e geradores a bordo, também eles são bastante robustos. Claro, um sistema de comunicação eficiente, porque todos esses barcos autônomos eles também são monitorados em terra. Apesar de eles navegarem sozinhos, existe monitoramento interno e recebe as informações em real time, né? Ahn, o impacto nisso no mercado, né? Desenvolvimento de várias tecnologias, e com relação à mão de obra, né? Isso aqui no Brasil
eu acredito, no curto, médio prazo, não vai influenciar, vai afetar o mercado de trabalho com relação à tripulação de bordo, porque a legislação brasileira, a regulamentação da Marinha no Brasil, elas são bem rigorosas com relação a tripulações e quantidade mínima de efetivo a bordo de cada tipo de navio. Então, e até hoje, a Marinha ou as entidades de classe marítimas não, não, vamos dizer assim, não suportam, também não comentam a respeito, né? Ao contrário que na Europa já existe um movimento para aperfeiçoar e aumentar a utilização desses navios autônomos para transporte de carga, principalmente. E, claro, né, com essa evolução da mão de obra, se acaba também criando oportunidades, né? São outro tipo de mão de obra teria que suportar esses navios autônomos. E também os navios já existentes, apesar de tripular, os navios serem tripulados, os sistemas eles são inteligentes, então precisam ser suportados, ou aumentando o treinamento dos tripulantes, ou as equipes de suporte em terra obterem maior conhecimento para poder suportar, sejam suportes do fabricante ou de integradores que possam manter esses sistemas funcionando adequadamente, né? E claro, também nós temos também otimizar os custos com relação a isso, porque esses sistemas eletrônicos são bastante caros, principalmente a parte de comunicação de dados, hoje baseada em sistemas geoestacionários, apesar de que já existirem sistemas que são de órbita baixa, né, por exemplo, o Starlink, mas que ainda está sendo estudado para uso crítico. Os sistemas críticos de bordo não podem se basear num sistema ainda incipiente ainda, funciona, mas tem suas peculiaridades que não, uma empresa de navegação não pode confiar seus sistemas críticos numa solução como essa. Espero que um dia, né, possa entender, porque já tive oportunidade de testar esses sistemas e são muito promissores, né? Temos a Starlink e futuramente a OneWeb também competindo nesse mercado. E isso acredito que vai alavancar aí também o sistema de navegação dessas embarcações, pois a comunicação será mais eficiente, com a latência menor e também um custo aceitável. Ahn, eu creio que tenha comentado sobre todo a parte. Foi, foi, foi muito rápido, né? Porque a parte introdutória foi muito bem discutida aí com o professor Ronaldo e a professora Rose. Não quis estender a parte de introdutória de inteligência artificial, mas trouxe essa experiência aí do mercado de afretamento marítimo, transporte marítimo e um pouco, ou seja, a parte da exploração de óleo, o que as plataformas, as empresas exploradoras estão fazendo com relação à inteligência artificial. Eu acho que é uma evolução, primeiro a parte de offshore vai trazer mais benefícios que malefícios, pois a parte de petróleo, hoje a capacidade menos, ela tem um potencial maior que o previsto, e a eficiência e produção ela está aumentando com a utilização dessas ferramentas de inteligência artificial, principalmente a parte de simulação de prospecção de petróleo e simulações de geodésicas, que hoje você levaria muito tempo, umas equipes maiores para poder processar e obter algum tipo de resultado. E com o advento da inteligência artificial, esses processos têm sido resumidos. E, claro, também, junto com Data Science, junto com Big Data, isso também melhora o aperfeiçoamento e a aprendizagem, né, do próprio IA, tem como objetivo.
né? Em paralelo também, o desenvolvimento dos sistemas eletrônicos tem acompanhado e a maioria deles tem utilizado o benefício da inteligência artificial em seus sistemas. E com relação ao impacto de tripulação, não creio que tenha impacto, aqui no Brasil, pelo menos, no médio prazo. Mas na Europa, Estados Unidos, está sendo muito discutido. Já existem empresas que oferecem serviços de sistemas autônomos baseados em inteligência artificial para serviços específicos, né? E é só um parêntese, né? Já existem unidades submersíveis autônomas, né? Que é semelhante ao ROV. O ROV você depende de uma equipe a bordo, operando e coletando as informações. E as UAVs, são autônomas, elas têm inteligência artificial e navegam, são monitoradas em equipe de terra ou a bordo, mas ela tem automações de operações de acordo com as missões que foram projetadas para ela. Do mais, eu creio que tenha coberto. Eu espero ter explicado um pouco melhor a utilização de inteligência artificial no mercado óleo e gás. E stop. Qualquer dúvida, por favor. Professor Carlos, tá me escutando? Sim, sim. Ah, agora, graças a Deus. Problema de tecnologia, né? Queria muito te agradecer aí a tua participação. É muito valioso para nossos alunos, para a gente também que está do outro lado. E aí, no fim, vai ter as perguntas aí para o senhor também poder contribuir. Tá? Perfeito. Karine, pode passar aqui, vamos passar para o próximo, para o professor Ricardo. Vamos estar continuando aqui. Aí depois, no fim, iremos passar o vídeo que é passado no começo, tá? Só ver o professor Ricardo aqui para poder apresentar ele, para a gente poder aqui estar continuando. Claro, professor Nando, pode dar continuidade. Para a continuidade. Bom, o professor Ricardo Santos, né? Ele é bacharel em Direito, ele é advogado especialista na área de Previdência Complementar e é mestre, né? Também em Ciências Jurídicas pela Universidade de Colômbia do Paraguai. Então, agora eu convido o professor Ricardo a estar também dando a sua contribuição para todos nós aqui nessa tarde de hoje. Professor Ricardo. Boa tarde, professor Ronaldo. Boa tarde. Me escuta bem? Me escuto perfeitamente. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez ao IEP o gentil convite, na sua pessoa, na pessoa do professor Debonis, da professora Valesca, e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena reclamação, porque, mais uma vez, eu sou o último a falar, o que me deixa com muito pouco argumento ante a brilhante palestra da professora Rosa e do professor Carlos. Mas vou tentar, de uma maneira sucinta, para não me alongar também muito, falar um pouquinho sobre os impactos da inteligência artificial, logicamente, sobre um viés jurídico. O que a gente percebe hoje, e eu estava numa palestra recente dizendo exatamente isso, um dos grandes medos é que a inteligência artificial venha tomar empregos. Eu, num momento, lendo algum artigo, eu entendi o seguinte: tecnologia não destrói empregos, tecnologia transforma empregos. E dei como exemplo, numa dessas palestras também que eu fiz, dos acendedores de lampião do século XIX. Haviam pessoas que eram responsáveis todos os dias por acender o lampião e depois ir lá e apagar o lampião. Com o advento da luz elétrica, né, é lógico que esse indivíduo perdeu a sua função, perdeu o seu emprego, mas, ao mesmo tempo,
foram criadas novas funções na fabricação da lâmpada, né? Na colocação da lâmpada, na fiação elétrica. Então, a tecnologia, ela transforma empregos. E, na medida em que ela transforma, ela traz enormes desafios para nós, no campo, em todos os campos. Como já foi dito, no campo da saúde, né? No campo da logística e no campo do direito, principalmente. Nós temos hoje muitos dilemas éticos e temos dilemas legais também. Eu fiz aqui algumas anotações que eu me permito dividir com vocês, né? A inteligência artificial e a automação, todo o avanço tecnológico, eles já substituíram praticamente todo o esforço braçal físico do ser humano. Eu acho que a última fronteira que resta são as atividades de cunho metacognitivo, né? É a última fronteira. E que eu acho que ela vai ser ultrapassada também. Mas aí estaríamos entrando no campo da ficção científica. Hoje, alguns fatores derivados da inteligência artificial, elas já são realidade. Nós já vivenciamos hoje no nosso dia a dia o que seria imaginável há 20 anos atrás para a geração anterior, ou para a nossa própria geração. E isso gerou problemas que nós temos que resolver no futuro. Eu dou um exemplo que, quando eu entrei na faculdade, na parte de sucessões, a gente aprendia o seguinte: herdam, ou seja, recebem herança, todos aqueles concebidos até o momento da morte do testador. Melhor explicando, só herdam as pessoas que logicamente foram concebidas até o momento daquele que deixa herança estar vivo. Ninguém concebe depois de morto. Não concebia, porque depois veio a inseminação artificial e o congelamento de óvulos. Então, poderia nascer um herdeiro depois da morte daquele que deixava a herança. E como é que a gente resolve isso? Um avanço tecnológico derivou no problema jurídico. E nós tivemos que buscar a solução. E a inteligência artificial traz novos desafios a serem enfrentados pelos juristas, pelos advogados e pela sociedade em geral. Eu dou um exemplo que o que se busca hoje é a automação. A automação, nós estamos falando de deep learning, de machine learning, né? Essas máquinas, a tendência delas é que, sempre bem alimentadas, com todos os algoritmos, fazendo pesquisas profundas, em algum momento, elas se tornam autônomas. Nós já temos aí carros que andam sozinhos, de maneira autônoma. E aí a primeira pergunta que eu faço: se um carro autônomo atropela alguém, quem é o culpado? A inteligência artificial produz imagens, escreve poemas, pinta quadros, escreve. Quem é detentor de direito autoral? Qual é a natureza jurídica da inteligência artificial? Nós não sabemos. Nós estamos em definição. Então, são novos dilemas que vêm para serem solucionados. E não é num médio prazo, é num curtíssimo espaço de tempo, porque isso já é uma realidade. A minha tese de mestrado foi sobre LGPD, que no Brasil é uma legislação recentíssima. E nela eu já falava sobre a importância da proteção de dados, porque dados mal utilizados podem derivar em conflitos éticos, de ordem ética. A professora Rosa, na colocação dela, ao falar de saúde, já apresentava isso. Uma inteligência artificial, tendo todos os dados de saúde de todos os indivíduos, ele vai fazer uma leitura. E aí ele vai indicar, por exemplo, para a sua seguradora de plano de saúde, se vale a pena aceitar você ou não.
A mesma coisa para seleção de emprego. Detentor de todos os dados, você vai poder selecionar um empregado, por exemplo, ou descartá-lo se ele tiver, por condições de raça, opção sexual, opção política. A má utilização desses dados pode ser catastrófica. Nós temos 2 exemplos agora de viés algorítmico, que são sistemas que acho que Londres utilizou de identificação facial para prevenção de crimes. E aí o que aconteceu? Verificou-se que jovens negros eram mais abordados pela polícia, porque o algoritmo informava isso. Então, nós, dependendo de quem programa, podemos fazer com que esses problemas de ordem segregacional, desculpe, faltou a palavra, possam acontecer. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês, que são dilemas de ordem ética, né? Um deles, eu acabei de dizer, que é um problema de viés algorítmico. Esses algoritmos preparados estudados por uma inteligência artificial, podem, por exemplo, separar indivíduos por classes sociais, por opção, por viés político, e isso pode ser assim, desastroso numa sociedade como a nossa, em que as pessoas estão cada vez mais segregadas. Nosso objetivo, como sociedade, não é nunca segregar, e sempre abraçar, sempre trazer, sempre agregar. Nós temos um problema também que é de privacidade. Até que ponto os nossos dados podem circular livremente? A LGPD e a legislação europeia vêm para colocar um freio, para colocar ordem, né, nessa divulgação de informações. Algumas informações são sensíveis, não podem circular. Se um determinado indivíduo tem uma doença, isso não pode impactar, ou não deveria impactar, quando ele fosse fazer um plano de saúde. Da mesma forma, se o indivíduo tem uma determinada escolha política, isso não pode impactar na hora dele ser empregado, na hora dele fazer um processo de seleção numa empresa. Nós temos também, ainda, problemas de exclusão social. A gente vai chegar e amanhã um algoritmo diz o seguinte: olha, latinos, por exemplo, não são trabalhadores que eu queira na minha empresa. Então, eu posso fazer com que o meu algoritmo rejeite determinada classe de pessoas. Um problema também que a gente não mensura é o uso dessa inteligência artificial para fins não pacíficos, para fins militares, por exemplo. Amanhã, drones, isso já acontece nessa guerra agora, essa guerra da Ucrânia e da Rússia, nós temos visto drones inteligentes que são ainda guiados, mas o objetivo é o atingimento da autonomia. E aí é que reside o problema. Se amanhã um drone autônomo bombardeia uma escola ou bombardeia um hospital, quem vai ser responsabilizado? O problema da inteligência artificial não é nos trazer só dilemas de ordem ética. É saber o seguinte: qual é o papel do ser humano enquanto criador disso e qual será o futuro esperado para a humanidade caso essa inteligência artificial avance a níveis de adquirir uma consciência, ou seja, um nível de autonomia sobre o qual a gente não tenha controle. Volto a dizer que tudo isso
estaríamos entrando no campo da ficção científica. Mas eu quero trazer para vocês uma lembrança de que tudo isso que nós estamos falando hoje, agora, nesse exato momento, há 10 anos atrás, era inimaginável. Para a área do jurídico, especificamente para a área jurídica, hoje nós já temos uma utilização ampla da inteligência artificial. Existem bancos hoje de dados, e aí tem uma empresa de telefonia que eu não vou citar o nome, mas que já usa a inteligência artificial para negociação com os seus clientes, buscando a conciliação, evitando a judicialização. Então, essa empresa ela tem uma inteligência artificial, você usa por WhatsApp, você diz qual é a sua demanda, ela processa e automaticamente faz uma proposta. Então, sem nenhuma interferência de um ser humano e sem interferência de um advogado até aquele momento. Isso já é uma realidade. Também outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão dos contratos inteligentes. Por exemplo, que negocia criptomoedas, né? Criptomoedas estão totalmente no mundo virtual e esses contratos também são virtuais, eles não existem no papel. Eles ficam num banco de dados e lá são acessados. Então, não existe mais um contrato como a gente conhece, formal. Vários colegas aí devem estar assistindo, vários colegas advogados. Há muito pouco tempo atrás, o processo era arcaico, né? Se costurava esse processo. Hoje o processo é inteiramente eletrônico. Não tem mais nada em papel. E isso é uma coisa que 5 anos, sei lá, se tanto. Então, tudo que acontece numa velocidade tremenda. E nós não estamos ainda, no mundo jurídico, preparados para a velocidade em que as coisas estão mudando. Nós estamos assim, meio que cachorro correndo atrás do rabo, né? A situação surge para que a gente vá buscar uma solução jurídica. O que eu gostaria de trazer hoje a debate, porque nós estamos numa mesa redonda e isso vai derivar em futuras discussões, é como a inteligência artificial vai impactar na nossa organização social, nós enquanto sociedade. Porque dentro de muito pouco tempo, o ser humano vai ter a sua atividade, a sua atividade física ou braçal, por assim dizer, totalmente substituída pela máquina. E boa parte do seu trabalho intelectual também. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma massa de desocupados, ou uma massa de pessoas subutilizadas. E como é que o Estado vai fazer para suprir a necessidade dessas pessoas? Não vai haver emprego para todos. Já não há hoje. Mas não vai haver, num futuro próximo, emprego para todos. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Então, são discussões, são temas que vão demandar de todas as áreas, mais sociólogos, né, antropólogos, uma discussão muito mais profunda por parte deles. Mas eu posso dizer hoje que, sob o escopo jurídico, na área jurídica, os desafios são enormes. E eu posso dizer que nós temos muito mais perguntas do que respostas. E encontros como esse, discussões como essa, juntar um grupo de pessoas do nível dos palestrantes e dos que estão assistindo a palestra, é um caminho muito importante para que a gente possa, ao menos, se não encontrar uma solução, porque eu acho seria vaidade, seria muita vaidade a gente achar que vai encontrar uma solução, mas pelo menos apontar um caminho. Então, eu agradeço a vocês, peço mil desculpas aí se me estendi um pouco, mas eu quero deixar como última palavra, né? Última não, penúltima, né? Porque eu ainda quero proferir muitas, dizer o seguinte: uma única coisa inexorável, e a mudança. Todos nós e tudo ao nosso entorno muda.
mesmo que a gente não queira. Professor Ronaldo, meu muito obrigado a todos vocês. Professor, eu não sei nem o que te falar, porque eu trabalhei essa semana com alguns alunos falando mais ou menos disso, né? Lógico que poder tocar que isso não é coisa tangível, né? Também tem esse outro problema, porque a coisa vem, você não sabe para onde vai, né? Quando você já se percebe, já está no meio. E no Brasil, a população está ficando mais velha, então tem muitos dados para poder discussão, e é muito bacana. Prestei atenção em todas as palestras. Agradecer muito a professora Passionalha, professor Carlos, a você. Mas antes de passar para a mesa, né, para a discussão, para os questionamentos dos alunos, eu queria que a Karine colocasse o vídeo que o próprio Instituto preparou aqui para todos nós podermos assistir. Tá em ponto aí, Karine? Se tiver, pode passar, tá? Boa noite a todos. Eu sou o Bado, o avatar do professor arquiteto Salvador Pires. Vou fazer uma introdução do projeto CFTverso, o metaverso da educação, com um texto produzido pelo ChatGPT. O projeto CFTverso é um ambiente virtual criado no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukol da Fonseca, Cefet, Rio de Janeiro, que tem como objetivo proporcionar aos seus usuários uma experiência imersiva e interativa no metaverso. O CFTverso é um espaço virtual de educação e pesquisa que utiliza tecnologias de realidade virtual e aumentada para simular um ambiente educacional, com salas de aula, laboratórios, biblioteca, áreas de convivência e outras instalações. O ambiente é acessível por meio de plataformas de realidade virtual, como Oculus Rift, HTC Vive e outros. O projeto tem como objetivo explorar novas formas de aprendizado e pesquisa, promovendo a interação entre alunos, professores e pesquisadores, independentemente de sua localização geográfica. Além disso, o CFTverso permite que seus usuários experimentem situações e ambientes impossíveis de serem reproduzidos no mundo real, o que amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem. O ambiente virtual do CFTverso foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diversas áreas, como tecnologia da informação, educação, design e psicologia, entre outras. A equipe tem como objetivo criar um ambiente seguro e inclusivo para todos os usuários, garantindo a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Em resumo, o CFTverso é um projeto inovador que utiliza tecnologias avançadas para criar um ambiente virtual de educação e pesquisa, promovendo a interação e colaboração entre alunos, professores e pesquisadores em um ambiente imersivo e interativo. Muito obrigado. Bom, Karine, eu gostaria que abrisse a câmera aí dos nossos palestrantes e se tivesse já começar alguma pergunta, professor Ricardo, cadê o professor Carlos, professor Passionalha? Só falta o professor Passionalha. Karine, tem uma pergunta já aí? Já pode fazer, se tiver pode fazer, tá? O professor Ronaldo, estou aqui. A professora Passionalha teve que dar uma saidinha rápida aqui, então vamos continuar nosso bate-papo aqui com os professores, tá? Só uma pequena correção, pessoal.
Esse último vídeo agora que a gente assistiu, ele foi produzido por um ex-aluno aqui do Instituto IEP, o professor Salvador. Ele fez um avatar dele com a inteligência artificial, e essa maquete virtual é um espaço que não existe. Tá? Ele criou nessa dimensão aí da inteligência artificial, e somente no fim do vídeo que aparece a escola que realmente existe. Tá? Mas foi tudo criado pela inteligência... Chat GPT. O texto do avatar é pelo chat GPT que foi criado. Bom, vamos continuar agora, então, porque tem perguntas para os nossos palestrantes aqui, nossos professores, e eu vou começar com o professor Ricardo Santos, né? Já que foi o último que falou aqui com a gente, vamos começar as perguntas por ele. A gente recebeu aqui uma pergunta da Patrícia Chagas. Ela pergunta assim: o senhor acha que os advogados não vão mais precisar estudar os casos jurídicos? A IA vai fazer isso por eles? Microfone. Pode ir, professor. Estão me ouvindo? Sim. A pergunta é muito pertinente. Isso já acontece hoje, né? O que acontece no mundo jurídico hoje? Eu, ao ingressar com o processo, isso já acontece nos Estados Unidos com muita frequência. Eu, ao saber qual é o juiz da causa, a inteligência artificial já faz um levantamento de todas as sentenças que aquele juiz produziu sobre aquele assunto, o que aumenta em muito a probabilidade de eu saber se a minha sentença com aquele juízo será favorável ou não. A mesma coisa ele faz com o levantamento de jurisprudência. Hoje, a inteligência artificial, isso qualquer site, eu mesmo utilizo, faz um levantamento. Eu coloco a matéria, digo qual é a minha posição, por exemplo, se eu sou embargado ou embargante, executado ou exequente, e ele vai levantar toda a jurisprudência de todos os tribunais com relação àquela matéria e com relação à minha posição. Isso já é uma realidade. Agora, dados, se você não souber concatená-los, colocar numa ordem, obedecer o regramento legal, tiver endereçamento correto, ela vai ser indeferida. Dados por si só, jogados ao juiz, não vão prosperar. Então, hoje, embora boa parte do nosso trabalho de pesquisa possa ser feito pela inteligência artificial, ainda não podemos prescindir da figura do advogado. Mais uma coisa aí, Karine? Mais uma pergunta? Enquanto a Karine está vendo lá, eu queria... Pode falar, Karine. Pode falar. Não, pode falar, professor. Tá. Professor Carlos, eu também sou da área da administração e também fui ver Porto como bolsa de valores, né? E na época do Porto tinha muita questão de atraso em tecnologia. E eu vendo o senhor falar essa parte de tecnologia, também conhecendo mais um pouco, o que me preocupa muito é de quem detém essa tecnologia. Na verdade, não é só o manusear, e sim quem guarda essas informações. As empresas que guardam essas informações e da onde que elas estão. Para que, assim, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Tem empresas que não tem lugar fixo. Tá no meio, tá os navios andando por aí que ninguém sabe. Como que é, assim, essa... você poderia discorrer um pouquinho mais, né? Dessa importância de não somente de dominar a tecnologia, como o Brasil domina algumas tecnologias, por exemplo, como perfuração a águas profundas, que a Petrobras domina, mas outras tecnologias que são inerentes, que não são tangíveis, né? Que é aquilo que o próprio professor Ricardo falou um pouco do que é muito importante, porque quando você vê, você já está inserido nela. Né? Eu disse até meus alunos, e vocês podem falar, e vocês podem corrigir se estiver errado. Quando teve a pandemia, a gente foi jogado há 10, 15 anos para frente. Por tudo. Do nada, de repente, para tudo, e você tem que entrar dentro do sistema. Não tem, assim, aqui também, né, essa parte dessas aulas, essas coisas que a gente apanha um pouco. Hoje, por exemplo, foi comigo, hoje foi sorteada. Né? Tava tudo funcionando, de repente, a câmera, mas... Ó, a câmera não, o microfone. E como que o senhor vê isso? Né? Porque eu vejo isso de uma forma muito importante para o crescimento de um país, de um estado, de um país, que isso é muito importante. Porque todo mundo, todos nós, com uma grande maioria da população, ele entende a tecnologia, ele pega um telefone, o telefone totalmente, um iPhone, vamos dizer, né? O Samsung, fazendo propaganda sem ganhar dinheiro. Mas eles veem aquela tecnologia. Mas, na realidade, tem muita coisa por trás disso.
Sim, perfeito. É, a indústria naval brasileira, né, ela teve seus altos tempos, né, e muito se preocupou também em que a tecnologia aplicada às embarcações teria que ter um percentual mínimo de nacionalização, porque era muito simples trazer toda a tecnologia importada dos Estados Unidos, Europa, alguns sistemas bem específicos, os detentores, né, do conhecimento não estão no Brasil, e procurou-se, né, na época antes da pandemia, antes da crise do mercado de óleo mundial, né, onde houve um grande aumento de construção naval no Brasil, de navios de apoio, né, ao mercado offshore. E, se eu não estiver enganado, na época, acho que precisava ter 30%, 40% de itens nacionais na construção, né. Mas aí houve a crise, né, mundial no mercado de óleo e gás, houve também a crise do mercado da indústria naval, e muita tecnologia ainda ficou na mão de estrangeiros, apesar de sabermos utilizá-los aqui, mas o conhecimento, de fato, pertence a uma empresa estrangeira, né. As informações, né, da tecnologia estão lá fora, porém, se tratando de navegação autônoma ou navegação tripulada, existe regulamentações da Marinha no Brasil e que te obrigam, né, as empresas de offshore, os armadores, a terem um sistema específico para geolocalização. Por exemplo, existe um sistema LERIT, que informa a Marinha onde os navios estão atuando dentro do litoral brasileiro, né? A gente chama de águas. Eu esqueci o acrônimo AJB. Águas jurisdicionais. Não sei que são advogados, que sabem melhor esses termos, brasileiro, que vai até 200 milhas da costa do Brasil. Então, essa área ela é monitorada através desse sistema. Plataformas usam esse sistema, todos os navios de apoio, navios em trânsito, todos eles utilizam esse sistema. Então, a Marinha e até mesmo os operadores dos barcos brasileiros, eles têm conhecimento onde estão suas embarcações. Então, existe aí a possibilidade de localizá-los. Os dados, elas estão armazenados nas embarcações. Muitas dessas informações também são fornecidas para fora, e aqui no Brasil também escritórios. Os portos brasileiros evoluíram bastante, isso coisa de não muito tempo. Houve como o senhor comentou, né, a partir da pandemia, a evolução foi exponencial, tanto tecnologias das embarcações, também tecnologia para escritórios, e o porto também. Hoje a gente tem hoje, um navio para entrar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você entra num site específico de docas, tem essas informações, o agente também recebe as informações, faz o upload de documentos enviados da embarcação e, em minutos, você é autorizado a entrar no Porto de Janeiro ou fundear na Baía de Guanabara. Isso antes você vai poder levar até mais de um dia, dependendo da disponibilidade da cabine dos portos em autorizar a entrada do barco. É, e isso aí, claro, com a evolução da tecnologia. Nesses sistemas existe alguma inteligência, mas não a inteligência artificial como a gente entende como IA. Então, é mais a tecnologia da forma de armazenar as informações, a forma que é transacionado os dados, e a forma da operação. Isso evoluiu bastante no Brasil, né? E que é utilizado tanto por embarcações autônomas ou embarcações tripuladas. Obrigado, professor. Acho que aquela hora que está falando seria as águas de jurisdição brasileira, né? Que tem uma lá que é brasileira e depois fica sendo a água internacional. Correto. E claro também que tem que ter um desenvolvimento, principalmente na área de portos, porque eu que estou aqui no Centro-Oeste, cada ano que passa estão batendo recorde de safras, né? Quer dizer, a televisão é bem divulgado. Lógico que eu falo bastante de óleo, mas a gente não pode esquecer dos grãos, né? Então, que uma coisa vai puxando a outra, né? Na realidade, tem tudo isso, tem toda uma cadeia por completa disso. Mesmo a tecnologia também tem que acompanhar, né? Desde o campo até a entrega final do outro lado do mundo, né?
Que base e nesse ponto. o transporte marítimo fluvial evoluiu também exponencialmente, né? A aplicação de tecnologias a bordo, aumento de construções para barco transporte de grãos, seja no centro-oeste, seja também na região norte. Houve uma grande evolução nos últimos anos para esse modal. Isso também se replica também até a parte ferroviária, a parte de rodoviária também, é até mais desenvolvido, mas a parte marítima ela avançou mais num curto espaço de tempo comparado aos outros modais. Beleza, professor, obrigado. Karine, alguma pergunta aí para o professor? Karine? Sim, tem umas perguntas aqui. O professor Ricardo Santos está por aí. O pessoal está perguntando bastante coisa aqui para ele. Estou olhando aqui o nosso chat. Estou aqui. O pessoal está perguntando aqui, o Renan Ribeiro, se hoje, 20 de julho de 2023, no Brasil, acontecer um acidente com um veículo guiado pela IA, quem responderá pelo dano? Aconteceu o quê? Perdão? Um acidente com um veículo que é guiado por uma inteligência artificial. Quem responderá isso? Pois é, eu coloquei quando estava falando, né, a questão da autonomia, do veículo autônomo, eu coloquei isso. Quer dizer, num caso de um veículo autônomo atropelar alguém, quem seria o responsável? Segundo, por exemplo, uma obra criada por inteligência artificial, quem é detentor de direito autoral? Né? São perguntas que a gente vai tentar responder com o que a gente tem hoje. Né? Ou seja, um carro autônomo atropela alguém, a culpa objetiva seria do fabricante. Então, é claro que alguém iria dizer o seguinte, olha, se a Tesla tem um carro autônomo e ele atropela alguém, na realidade, seria processada a Tesla em primeiro lugar. Né? Agora, tudo que a gente está falando são situações que elas vão surgindo ao longo do tempo. E aí a jurisprudência vai amoldar isso. Mas, se ele me perguntar, e a pergunta é muito objetiva, quem seria o responsável hoje? Sem dúvida alguma, o fabricante do veículo. Só um adendo, pode ser? Claro. O rapaz tirou minha pergunta, porque eu tinha notado, quando você falou até dos royalties musicais, né? Como a gente acabou de ver uma propaganda aqui, que tá dando uma briga, não estou acompanhando muito, que é da Elis Regina, que acho que não tem problema de falar, né? Eu estava falando da legalidade, porque eu ia usar assim mesmo exemplo. Você tem um carro na rodovia, né? Você está andando e esse carro, por algum motivo, participa ou sofre um acidente. Quem seria o culpado? Mas poderia ter isso. Esse carro poderia rodar, por exemplo, no país sem ter uma legislação específica? Que teria que ter isso antes, no meu modo de entender. Eu posso estar errado, porque também não sou da área. Foi colocado aqui no começo na primeira palestra a questão do direito romano. Né? É claro que o direito romano serve para parte do mundo ocidental, porque nós temos o direito anglo-saxônico e temos outra parte do direito que não deriva do direito romano, logicamente. Então, o que acontece? Nosso direito advém do direito romano e ele é normativo, ou seja, não há nulla pena sine lege, né? Não há penalidade sem lei anterior que defina algo como crime. Então, no nosso ordenamento jurídico, você pode fazer tudo, desde que a lei permita. O que não tiver permitido, normatizado, você não pode fazer. Mas o que não tiver normatizado, contrário senso, você pode fazer. Que não é o que acontece no direito anglo-saxônico. No direito anglo-saxônico, você tem uma norma baseada em casos pretéritos. Todo mundo aqui já viu o filme americano, né? No filme americano, o cara cita precedente. O Estado versus fulano de tal decidiu desta forma, né? Então, desculpa. Então, o que acontece no nosso ordenamento jurídico? Não há a menor possibilidade de um carro
autônomo andar no Brasil sem uma legislação anterior. Então, o que acontece? Olha, podem circular no Brasil os seguintes tipos de veículos ciclomotores, está no Código Nacional de Trânsito. O que pode e o que não pode circular no Brasil. Então, qualquer coisa, qualquer acidente que ocorra com um carro autônomo, isso certamente já está previsto, ou deve estar previsto, numa legislação pretérita. Tranquilo, professor. Obrigado. É uma coisa que a gente vai passar, né? Com certeza, porque já está vindo empresa de carro elétrico, o próximo vai ser o carro autônomo, que as estradas vai ter que melhorar muito. Karine, mais uma pergunta aí? Sim, sim. O Rafael Campos, ele pergunta agora para o professor Carlos. Ele quer saber se a IA deve tirar empregos na sua área de trabalho. Acho que é uma preocupação de todo mundo, né? Se vai haver essa substituição humana pelas máquinas. Sim, sim. Falando no Brasil, né, a regulamentação da Marinha ela é bem rígida com relação à tripulação e uso de embarcações. Então, eu acredito que no Brasil isso aí vai pendendo por anos, não afetaria. Mas afetará o mercado de suporte às embarcações. As tecnologias estão evoluindo, sistemas estão sendo substituídos a bordo e as tripulações devem ser retreinadas. Claro, a tripulação tem que se adequar e os que não se adequarem às novas tecnologias provavelmente terão, né, a sua posição ameaçada em função de outros já qualificados. Assim também como equipe de terra precisa manter esse sistema funcionando. E reciclagem eterna. Tecnologia, existe um ditado que quando você aprende uma coisa nova, você já está ultrapassado no dia seguinte. E já tem uma outra coisa nova já sendo atualizada, sendo lançada. Então, as empresas integradoras, elas têm que sempre manter o funcionamento em dia. Agora, o bem específico do IA, não creio que afete diretamente. Na Europa e Estados Unidos, é um fato, ela é uma navegação já autorizada por classificadoras, como a BV, como o DNV também, que elas atestam que esses sistemas elas estão aptas a atuar, e aí sim deve afetar as tripulações que antes eram tripuladas com oficiais, marinheiros, etc., devam ter suas tripulações reduzidas, né? E muito também lembrar até pelo professor Ronaldo aí, as navegações pluviais, elas são até mais aptas a terem sistemas autônomos com tecnologia IA do que as embarcações de apoio marítimo ao mercado de óleo e gás. Vai acontecer mais com ferry boat, com transporte de grão, transporte de cargas, e isso será comum e no curto prazo, afetando as tripulações desses países que já habilitam, já autorizam através das suas classificadoras a navegarem nos seus portos. Karine, mais uma pergunta aí, Karine? Eu vou emendar aqui com a pergunta que a Ellen fez, também para o professor Carlos, que é o que o senhor sugere que devemos nos preparar para essa realidade que nos parece próxima. Bem, eu diria que se você está inserido já no mercado de trabalho que envolve tecnologia, é aperfeiçoamento constante. Sempre está atualizado com as tecnologias e aprimoramento, estar atento às atualizações para poder acompanhar a evolução. Agora, para aprendizado, existem, se você perceber, existe IA para cada tipo de atividade ou segmento do mercado. Existe o IA para texto, existe o IA para imagem, são serviços específicos, existem até serviços específicos para criação de mídia social. Então,
E não, como disse também para outros professores falaram, acho que foi do professor Ricardo, isso é uma oportunidade, né? Você não vai substituir a pessoa que cria conteúdo, mas você vai ter que aprender a como preparar esse conteúdo, porque não é simplesmente dizer uma coisa e vai montar para você. Você tem que criticar aquela informação, você tem que até refinar essa informação que é gerada por essas ferramentas de inteligência artificial. Então, eu acredito que as pessoas não serão substituídas, mas sim elas terão que aprender essa nova tecnologia e a operá-las da maneira adequada para poder atingir seus objetivos, seja até para ter remuneração ou até mesmo para atuar no seu mercado de trabalho. Posso falar uma colocação para o Ricardo? Ricardo, está me escutando, né? Estou perfeitamente. Isso. Uma coisa que, por mais que seja professor, uma coisa que eu sempre fiquei com muita dúvida, para não dizer medo, é o tal do Open Bank, né? Se você autorizar uma vez o Open Bank, vai estar direto, você vai caçar informações, e lógico, o banco vende, que conhecendo você melhor, vai trazer taxa de juros, mas sempre fiquei com medo, né? E aí, pessoal, né? Como se extrai informações hoje, eles vai fornecer produtos. Isso já faz hoje. Mas se te conhece a cada vez mais, o medo de ficar exposto. Por quê? Porque falando de tecnologia, e é aquilo do que eu conheço, é questão da segurança. Até eu citei com o professor Carlos, que muitas coisas não ficam aqui no Brasil. E com certeza, quando você está... E nem vou citar as camadas da internet, né? Aquelas camadas profundas, tal, que falou aqui das Deep Web, tal, nem vou citar isso. A minha preocupação é isso daí, sabe? E temos as pessoas, quer dizer, a população em geral, cada vez mais entrando nisso, se envenenando nisso. Então, eu nem digo a regulamentação, mas como que você, como profissional também na área do direito, ver esse manuseio dessas informações, que muitas vezes mexe também um pouco da privacidade. Eu estou citando aqui aquilo que eu acho. Isso realmente eu acho. Então, eu queria uma opinião de uma pessoa assim, que está mais embasada do que eu nesse caso aí. E vai me esclarecer uma dúvida muito grande, viu? Professor Ronaldo, eu tinha, quando era mais jovem, pavor da morte. Hoje eu tenho medo, né? Porque eu estou ficando mais velho, ela está se aproximando. Então, o meu pavor hoje é medo. E quando chegar a minha hora lá na frente, talvez nem medo tenha. Mas eu pensei o seguinte: ora, ter medo da morte é uma grande estupidez. Porque eu vou morrer de qualquer jeito. E o pior, vou morrer com medo. Então, a morte é inevitável. Então, vou lhe dar uma notícia, professor Ronaldo. A circulação dos seus dados é inevitável. Isso é inevitável. O que se pode fazer é tentar colocar uma ordem nisso, estabelecer algumas regras, estabelecer formas de que esta informação você tem um pouco de controle sobre ela, que é o que a LGPD trouxe para a gente. A possibilidade de você poder excluir seus dados de determinado banco de armazenamento, essa possibilidade a legislação traz. Então, existem alguns mecanismos alguns mecanismos legais criados para botar ordem, para que não seja o mundo virtual ou a internet terra de ninguém. Agora, a circulação dos seus dados, ela certamente vai ocorrer. Por quê? Existem dados seus, como houve na primeira palestra, que são dados ligados à sua saúde, né? Então, esses dados certamente circulam. Você hoje chega lá no site do meu INSS, o site gov.br, você tira a sua carteira de vacinação. Então, o Estado, o governo, sabe que você se vacinou contra aquela doença e em que determinado tempo. Isso são dados, né? A mesma coisa acontece com o seu banco. A mesma coisa acontece quando você faz um crediário na loja, que você preenche todos aqueles dados. Aquilo vão para bancos de dados. E esses bancos de dados, eles circulam, eles são vendidos, eles são monetizados. Você, quando entra na internet e faz uma pesquisa, e aí nós estamos falando de algoritmo e voltamos para a IA,
Você faz uma pesquisa sobre máquina fotográfica, meia hora depois, 10 minutos depois, você está recebendo e-mail de Magazine Luiza, estou citando lojas aqui, mas de várias lojas te vendendo máquina fotográfica, que você acabou de pesquisar. Então, o que nós podemos fazer? Impedir? Não. Volto ao paradigma mal construído da morte. Você vai morrer. Agora, o que a gente pode fazer? Seu dado vai circular, mas com uma certa ordem, com um certo regramento. E é isso que a legislação, a LGPD, principalmente no Brasil, buscou trazer, um controle maior sobre essa circulação de dados. Eu sempre pensei, professor, olha, falar do GovBR, por exemplo, é um armazenamento grande e ele já tem histórico. Ele já manda para o TIB que alguém está acessando. Quer dizer, o controle que o governo vai ter é cada vez maior na circulação de dados, porque hoje tudo precisa do GovBR. Né? E é um dilema ético, desculpe, interrompendo o professor, é um dilema ético resultante da inteligência artificial. Aquilo que a gente lia lá no 1984, do George Orwell, né? Do controle do Estado, do grande irmão tomando conta de tudo, isso tem uma possibilidade enorme de acontecer, isso já acontece. Né? Você, por exemplo, hoje, eu não estou dizendo que isso aconteça, mas é possível. Você, quando dá o seu CPF em qualquer compra, aquilo vai para um banco de dados. E aí, no futuro, se eu compilar essa informação, eu sei exatamente o que você come, aonde você come, o que você compra, quanto você paga, se paga à vista, se paga no débito, no crédito. Então, o controle da informação pelo Estado pode levar realmente a sérias consequências no tocante à liberdade individual. É uma possibilidade. Uma vez você falou de compra, eu tenho que citar, né? Porque professor é assim, pega o gancho e vai tocando. Cara, se tiver mais uma perguntinha, só esperar um minutinho que eu preciso falar isso. Eu vou falar agora do negócio do CPF da nota, né? Que dava prêmios, tá? E aí fui assistir uma palestra que o palestrante falou o seguinte: vocês estão colocando tudo que é CPF, né? O governo está sabendo mais ou menos quanto você gasta. Aí depois ele vai fazer um cruzamento lá na frente. E um dia vai te chamar. Aí ele até fala assim: você vai poder receber uma cartinha da Receita para poder explicar aquilo e já vem com a multa. Então tome cuidado, que o prêmio pode sair caro. E na época, muita gente não estava entendendo. Por quê? Eram as ligações. Porque na verdade a nota fiscal, quando sai, já cai e sai da fazenda, né? Do estadual. E ali, hoje, somos CPF, somos números, né? Ninguém tocou isso, somos números. E através disso, e é bom citar esses exemplos simples, porque todo mundo passa por isso todo dia. E você tocou no assunto, eu não podia deixar de falar. Karine, mais alguma pergunta? Se tiver, já estão quase chegando nas 18 horas. Se tiver muitas perguntas, eu te mando para os palestrantes depois, tá? É que eu vi que chegou mais uma pergunta aqui no nosso chat do Lucas. Ele não direcionou aqui para qual professor, mas acredito que seja para o professor Carlos. Ele pergunta qual a IA adequada para a área da mecânica. A área mecânica, mas é engenharia mecânica ou mecânica em geral? O Lucas está aqui assistindo a gente, né, no chat. Ele até perguntou, professor, desculpa, aí se tem algum artigo que possa indicar sobre esse tema. Um técnico em mecânica tem campo para trabalhar na área? Essa é a pergunta dele. Ah, sim, com certeza. Até mesmo antes da IA já existe ferramentas já de apoio à mecânica, né? Que suportava assim o famoso AutoCAD. Quem já não fala no AutoCAD, né? O AutoCAD possui a DINs add-ons, né? Que você acopla a ele e você direciona para que tipo de segmento da engenharia você quer atuar. Hoje é uma ferramenta não só para engenheiros, mas também para parte, né, técnica, para poder estudar desenhos, projetos e até mesmo sugerir alterações. Né? Nesse caso, e um específico de IA, nesse momento eu não me recordo de um. Eu posso pesquisar e passar a informação depois. Tá ok, professor. Obrigado. Acho que o Lucas deve ter entendido. Qualquer coisa, ele é só mandar uma nova mensagem que é assim encaminhamento ao senhor, ao Ricardo, professor apaixonado também. Mais uma coisa, Karine, ou já podemos entrar no encerramento? Pelo horário aqui, pelo volume de perguntas que vão chegando, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai enviar essas perguntas para os professores e vamos estar enviando as respostas posteriormente.
Pode ser? Então vamos lá, então vamos encerrar o evento, né? Já quase 2 horas de evento. Passa rápido. Antes de passar para a Karine para finalizar, queria agradecer muito aos professores, né? Professor Carlos, o professor Ricardo, a professora Passionália. Pedir desculpa a todos pelo problema técnico que eu tive. É tecnologia, gente, não, né? Não é uma coisa que não se dá. Isso aí aconteceu. E agradecer em nome do Instituto, né, a oportunidade de estar dando aos nossos alunos. Estou vendo aqui no chat da reunião alguém falando show, dando parabéns aos palestrantes, alguém falando que é muito rico de informações. E é isso que a gente propõe a trazer aos nossos alunos, aos nossos acadêmicos. No fim, eu tenho muito que agradecer a todos, né? E passo a palavra aqui para a Karine para ela poder encerrar o evento. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso 4º Seminário Internacional de Educação e Pesquisa. Quero agradecer aqui a todos os professores que participaram do nosso evento. Muito obrigada pela contribuição no dia de hoje. Foi rica aqui a nossa tarde. Passou até rápido, né? Realmente gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo. Agradeço também o pessoal que acompanhou a gente aqui, tanto pelo Teams quanto pelo nosso canal no YouTube. Tá? Já convido também novamente a todos a seguir o Instituto IEP nas redes sociais. Para quem não conhece ainda o Instituto IEP, acesse o nosso site, é institutoiep.com.br, e conheça nossos cursos de mestrado e doutorado no Mercosul. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Gente, obrigado. Até a próxima. E vamos que vamos.